governo de Santa Catarina comemora bons números de empregos no estado e você vai ver também. Estudo mostra que boa parte dos caminhoneiros roda com diesel adulterado pelas estradas brasileiras. Lei da cidadania italiana fica ainda mais perto de ser aprovada. A nutrição dos pequenos deve ser muito bem estudada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, chegando para você com essa notícia aí que está mexendo com os descendentes de italianos aqui da nossa região. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. E eu estava buscando aqui a atualização se já houve ou não a sanção da lei, que a Câmara dos Deputados aprovou ontem, a lei que afeta muita gente aqui na região sul. Desculpa, gente. A regra para conseguir a cidadania italiana vai sofrer alterações. A principal mudança é que, a partir de agora, apenas filhos e netos de italianos vão ter direito à dupla nacionalidade. Antes da lei, a cidadania italiana podia ser validada sem limite de gerações. Só era necessário que as pessoas comprovassem um vínculo sanguíneo com o antepassado italiano, que estivesse vivo após a unificação da Itália, que aconteceu em 1861. Então, bisnetos, trinetos e gerações mais distantes irão perder o direito à cidadania, ou terão que entrar na justiça para lutar pelo passaporte. Para as pessoas que já começaram o processo de tirar a nacionalidade italiana, a regra continua a mesma. Os consulados suspenderam os agendamentos para os novos pedidos. Com isso, quando os liberarem novamente, valerá a nova regra. O Brasil é um dos países que mais busca a dupla nacionalidade. De acordo com a Embaixada da Itália, nos últimos 2 anos, 38 mil brasileiros foram reconhecidos como italianos. A nova regra está entrando em vigor, eu estou prestando atenção aí, que é o direito de sangue, né? Por quê? Porque nossa região, claro, aí tem a imensa maioria de descendentes de italianos, muita gente já fez aquele processo que durava anos e que custa muito dinheiro, e muita gente também está esperando esse processo ser findado. Hoje de manhã eu falei com algumas pessoas que entendem um pouco mais do assunto, vou tentar trazê-las aqui também para explicar mais para a gente, mas todas elas são unânimes. Estão esperando a sanção presidencial, que ainda não aconteceu, por isso que eu estava olhando aqui, porque teve uma atualização, mas é só das informações que a gente já passou aqui para você, e vai ter essa sanção presidencial. Tendo a sanção, que até o final do mês de maio, aí fica valendo mesmo quem é bisneto de italiano, ainda consegue. Depois disso, já não consegue mais a cidadania, que é o que muita gente busca por aqui na região sul de Santa Catarina, no estado inteiro, a gente bem sabe. E no Rio Grande do Sul também. Então, eu conversei com alguns especialistas agora pela manhã, a fim de trazer mais informações, e todos eles ficam com o pé atrás, principalmente pela sanção, que ainda não aconteceu, e pela judicialização. Ou seja, tem muito processo judicial para derrubar essa lei que ainda não está concretizada, mas está aprovada. Então, pela semana ainda vão ter desdobramentos e a gente vai trazendo para vocês aqui as informações que a gente sabe. Tem muita gente com o processo amarrado, preso, que já estava em andamento e agora parou. Muita gente já com passaporte e passagem comprada para ir para a Itália, para ir para outros países da Europa, para fazer sua cidadania e não conseguiu. Então, a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto para você. E olha só, gente, o governador Jorginho Melo encaminhou para a Alesc, a Assembleia, o projeto de lei que reajusta linearmente 9% de todos os servidores da rede estadual de saúde. O texto também eleva a gratificação de desempenho dos atuais 70% para 80%. Já agora em maio, e 80% para 90% em dezembro. Para a categoria médica, além do aumento linear de 9%, está em curso a revisão do pagamento por produtividade, com implementação prevista ainda para esse ano de 2025, conforme o acordo firmado com a classe lá atrás. Constituída em consenso com representantes dos trabalhadores, a proposta foi o primeiro ato oficial de Jorginho Melo após sua missão oficial
nos Estados Unidos na última semana e o reajuste será quitado em 2 parcelas, na primeira folha de maio e a segunda em dezembro. Caso a votação da LESC ocorra após o fechamento da folha de pagamento agora, a diferença será paga retroativamente. O governador anunciou ainda a abertura do novo concurso público da saúde, o primeiro em 13 anos. O edital está programado ainda para esse ano e vai contemplar diversas especialidades, reforçando o quadro de profissionais no estado. Bom ficar de olho. E olha só, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda afirmou que a correção completa da tabela do imposto de renda pessoa física custaria aos cofres do governo federal mais de 100 bilhões de reais. As declarações foram dadas por Marcos Pinto na Câmara de Deputados, na comissão especial que discute a proposta do governo para isentar o imposto de quem ganha até R$5 mil por mês. O projeto da isenção do imposto de renda é prioritário para o Executivo e foi uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, Partido Progressista de Alagoas, é o relator da proposta. De acordo com o secretário de Economia do Ministério da Fazenda, uma correção total da tabela custaria mais 100 bilhões de reais para a União e, no momento, o orçamento do Brasil não comporta a perda desse montante na receita. A nossa proposta é fazer uma reforma do imposto de renda neutra, cujo primeiro passo é isentar quem ganha até R$5 mil, como foi promessa de campanha do presidente Lula, dar um benefício para quem ganha entre R$5 mil e R$7 mil, um benefício que vai declinando conforme a renda vai subindo. E o objetivo desse benefício é o seguinte, é impedir que alguém que ganhe 5.001 ou 5.500 tenha um rendimento líquido menor do que alguém que ganha 5 mil. Então, a gente foi criando essa escadinha para zerar o benefício só no 7 mil. Tá? E por que a gente fez assim ao invés de corrigir a tabela toda? A razão é muito simples. Corrigir a tabela toda ia custar mais de 100 bilhões de reais. A gente não tem condições, nesse momento, de fazer isso. Ao fazer dessa forma, a gente reduziu a conta significativamente para algo em torno de 25 bilhões de reais, que a gente consegue compensar com o imposto mínimo, que é a segunda perna do modelo que a gente propõe. O texto enviado pelo governo Lula ao Congresso Nacional isenta do tributo os trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês e reduz a alíquota de quem ganha acima de R$5 mil a R$7 mil. Para compensar a perda de receitas que o aumento da isenção trará, o governo propôs a criação de um imposto mínimo de até 10% para quem ganha mais de R$50 mil por mês, o equivalente a R$600 mil por ano. Segundo o representante da Fazenda, a mudança é apontada como uma forma de diminuir desigualdades no pagamento de impostos no país. Hoje, infelizmente, o modelo tributário brasileiro é regressivo. Embora a Constituição determine que a tributação no Brasil se dê de forma progressiva, na prática o que ocorre é o contrário. Isso ocorre por duas razões bem simples. A primeira delas é porque a maior parte das nossas receitas tributárias advém de impostos sobre consumo. E a população mais pobre consome praticamente toda, se não toda a sua renda. E enquanto os mais ricos poupam uma parte da renda, isso faz com que os mais pobres hoje paguem algo em torno de 20% da sua renda em tributação do consumo, enquanto os mais ricos paguem apenas 10% da tributação do consumo. Isso deveria ser corrigido, teoricamente, pelo imposto de renda, mas, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. A gente vai ver os dados. Infelizmente, o próprio imposto de renda no Brasil, para o qual existe uma determinação constitucional de progressividade, a própria Constituição determina que o imposto de renda seja progressivo, infelizmente, não é o que ocorre na realidade, ele acaba sendo regressivo. Os mais ricos acabam pagando menos do que os mais pobres. Uma professora de escola pública paga mais imposto proporcionalmente à sua renda do que um bilionário. É isso que ocorre no Brasil, infelizmente. A compensação financeira da medida é o maior ponto de divergência no Congresso em relação ao texto enviado pelo governo.
O Partido Progressista, por exemplo, defende o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido em 5% para instituições financeiras que apresentem lucro líquido acima de R$1 bilhão. O secretário ainda rebateu as projeções de estados e municípios sobre as perdas que seriam geradas com o projeto do imposto de renda. Segundo Marcos Pinto, os números são muito menores do que os ventilados e seria uma questão do parlamento debater os ganhos e perdas e o que precisa ser compensado. Fala em imposto de renda, o desse ano, que tá tudo ali, todo mundo pagando igual antigamente, até o final do mês, hein, gente, para declarar, não perca o prazo. A seguir, os cuidados com a alimentação na infância. Uma da tarde, 28 minutos. A cada 10 caminhões, 2 usaram diesel adulterado no Brasil em 2024. Foi o que mostrou um levantamento organizado pelo Instituto Combustível Legal. Em alguns estados brasileiros, até 24% do diesel utilizado em caminhões teve algum tipo de adulteração em 2024. A prática se tornou frequente no mercado de combustíveis, gerando impactos significativos na economia, no meio ambiente e na segurança dos veículos. A adulteração tem sido alvo de investigações por parte das autoridades, que apuram a atuação de organizações criminosas. O levantamento organizado pelo ICL teve base nos dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O PMQC verificou a qualidade da gasolina, etanol e diesel comercializada nos postos, por meio de laboratórios especializados e credenciados, que realizam coletas aleatórias de amostras nos postos. Segundo a pesquisa, o estado de Alagoas registrou o maior índice de adulteração do diesel. Mato Grosso do Sul, Amapá, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo também registraram altos números de alteração. A falsificação afetou um volume estimado de 5,42 bilhões de litros de combustível, o que, segundo o cálculo do ICL, representou um impacto equivalente a 72 mil abastecimentos, considerando veículos de passeio com tanque de 30 litros e caminhões com reservatórios de 100 litros. A adulteração de combustíveis geralmente envolve a adição ou retirada de componentes com valor comercial diferente, com o objetivo de obter vantagem financeira por meio da manipulação do preço final do produto. No caso da gasolina, a prática mais comum é a adição de etanol. Já no caso do diesel, a mudança mais frequente é a redução do percentual de biodiesel na mistura. Atualmente, o diesel comercializado no país deve conter 14% de biodiesel. No entanto, geralmente há diminuição da proporção, o que reduz os custos e aumenta o ganho financeiro. Investigações recentes apontaram a atuação de organizações criminosas na adulteração, como revelou a Operação Boyle, do Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Federal. A segunda fase da operação identificou a presença de grupos ligados à facção PCC, envolvidos na falsificação de etanol e gasolina com metanol. O esquema incluía a criação de empresas de fachada para lavagem de dinheiro e a corrupção de agentes públicos, com o objetivo de garantir a continuidade das atividades ilícitas no setor. A gente tem que tomar cuidado. Uma da tarde, 31 minutos. A menopausa pode ser um problema e tanto para algumas mulheres. Mas agora o público feminino poderá até contar com uma possível solução para os fogachos e outros sintomas da disfunção hormonal. A injeção antimenopausa, que já é considerada inovadora, pode impedir ou pelo menos adiar os efeitos dessa fase. A empresa norte-americana Oviva Therapeutics desenvolveu uma injeção que promete atrasar o climatério, período de transição natural do período reprodutivo e não reprodutivo na vida da mulher, que começa geralmente por volta dos 40 até os 65 anos. O medicamento ainda está em fase de teste e foi apresentado no Congresso sobre Longevidade na Flórida, nos Estados Unidos. Caso seja comprovada a eficácia, a qualidade de vida de muitas mulheres que vivem no climatério deve melhorar significativamente. A injeção anticlimatério é feita de um hormônio sintético semelhante ao antimuleriano, o HAM, uma proteína produzida pelas células da granulosa dos folículos do ovário. Especialistas ainda explicam que ao longo de toda a vida da mulher, ela só perde folículos, sem formar novos. A injeção serviria para manter por mais tempo esses folículos ou formar novos, aumentando a quantidade e adiando a chegada da menopausa. Atualmente, no Brasil existem aproximadamente 30 milhões de mulheres vivendo na faixa etária do climatério e da menopausa, segundo cálculos do IBGE.
Mas um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Climatério, de 1.500 mulheres entrevistadas para a pesquisa, apenas 300 mulheres receberam recomendações médicas para realizar tratamento hormonal e aceitar fazer um. Um dos principais motivos para esse número tão baixo pode estar atrelado à falta de informação e o medo da reposição hormonal. Na menopausa, a reposição é capaz de aliviar os sintomas mais comuns, como as ondas de calor, insônia, prevenir osteoporose e melhorar a saúde cardiovascular. E também os sintomas menos conhecidos, como olho seco, déficit de memória, infecção urinária, distensão abdominal, ganho de peso e problemas digestivos. E olha só, gente, o Ministério da Agricultura atualizou a lista de países que deixaram de receber a carne de frango do Brasil, depois do primeiro registro de gripe aviária em uma granja comercial no país, localizado no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira. A nova atualização, a Jordânia e as Filipinas foram incluídas na lista de embargos às exportações de frango de todo o país. Essa lista completa inclui Reino Unido e outros blocos. Então, alguns bloqueios também valem para a produção do setor em todos os países e outros são mais localizados. Ou seja, o bloqueio para alguns, eles tiraram tudo, não estão comprando mais nada. Para outros, estão comprando alguns derivados e também ovos, enfim. Então, tudo isso deve se cessar, de acordo com o Ministério da Agricultura, em até 26 dias, né? Já passou o prazo aí de uma semana. É o que todo mundo espera, que tudo isso finalize essa questão da gripe aviária e que o comércio da carne de frango volte a se normalizar em todo o país. E olha só, gente, a infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento de hábitos saudáveis. E quando o assunto é alimentação, então, né, que criança que não aprende nos primeiros anos de vida, ela acaba acompanhando tudo que ela aprendeu pela vida toda. Porém, o aumento dos casos de sobrepeso e obesidade infantil tem preocupado muitos especialistas e famílias. A alimentação infantil tem se tornado um dos principais temas de preocupação entre pais, profissionais de saúde e educadores. Isso porque o aumento dos índices de sobrepeso e obesidade entre crianças acendeu um alerta sobre os hábitos alimentares. O Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos já apresentam excesso de peso. A alimentação infantil, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, tanto para ela crescer saudável, né, o estereótipo que a gente vê por fora, mas por dentro também, através dos nutrientes, dos micronutrientes. Então ela vai ajudar a criança a se desenvolver os ossos, o cérebro, os olhos. Então a importância da alimentação infantil, ela é muito além da importância da alimentação num adulto, pois o adulto ele já está desenvolvido, a criança ainda está em fase de desenvolvimento. A nutricionista infantil Mariana Castro aconselha os pais a não se guiarem pelas aparências. Manter visitas regulares ajuda a manter um ritmo de vida saudável com um acompanhamento ideal. Às vezes a gente olha por fora, né? A gente tem muito aquela questão de que a criança está saudável, porque ela não está muito magrinha, também não está muito gordinha, então significa que ela está saudável. Mas às vezes não. Às vezes ela está com algum problema no exame de sangue, por exemplo, pode dar alguma alteração que a gente não consegue visualizar ao olho nu. Então, com a consulta com a nutricionista, né, a gente consegue avaliar essas questões também. O ambiente familiar tem um papel muito importante na inclusão dos pequenos nas refeições do dia a dia. Crianças com a chamada seletividade alimentar precisam de atenção. As crianças que elas possuem alguns grupos alimentares específicos, né? Então, ou a criança só come arroz, ou a criança só come arroz com batata palha, ou arroz com ketchup. A gente tem muito disso, né? Então, a gente precisa que essas crianças com seletividade, elas tenham alguém para orientar esses pais para a gente conseguir sair, né, dessa seletividade alimentar, e tudo através de estratégias. Além da atenção na alimentação, a inclusão das crianças nos afazeres simples da rotina desperta o sentimento de pertencimento e a curiosidade.
A gente precisa, primeiro, integrar essa criança na rotina alimentar da casa. Frequentar um supermercado, frequentar uma feira, ajudar os pais a fazerem a comida, né? Porque a gente tem muito de que, na mesa não é lugar de brincar. Quando, na verdade, é sim lugar de brincar pra gente conseguir acolher essa criança e fazer com que ela se sinta à vontade diante dos alimentos, né? Não seja aquela coisa, tem que sentar pra comer, e é sempre aquela coisa mais chatinha que a gente acha, né? A seguir, Santa Catarina tem uma das menores taxas de emprego do país. O MAI 41. Olha só, gente, o Mercado Solidário, ação voluntária realizada visando arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza para instituições filantrópicas, chega à sua 12ª edição no dia 7 de junho. Nesse ano, a mobilização vai contar com a participação de mais de 150 voluntários e beneficiará 19 entidades aqui de Criciúma. Durante todo esse sábado, os voluntários estarão posicionados nas portas dos supermercados aqui da cidade, convidando o cliente a adquirir algum produto dos itens essenciais para doar. Os donativos serão entregues no domingo seguinte diante às instituições beneficiadas. Criado em 2011, o Mercado Solidário já arrecadou ao longo das suas edições mais de 91 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, demonstrando a força da solidariedade e do impacto positivo do envolvimento comunitário. Então já se prepara aí, né? Se você vê o pessoal lá do Mercado Solidário, faz aquela doação, um item importante para eles, às vezes uma coisa bem pequena para você, um sabonete, vai fazer diferença para uma instituição. Então é bem importante participar. Boa iniciativa, e é formado por jovens também, o que ajuda eles nesse espírito solidário, comunitário também, e também a ter responsabilidades e entender como funciona essa vida do bem-estar e da doação. Bela iniciativa, boa sorte para vocês. E olha só, Santa Catarina possui a menor taxa de desemprego do país, com 3%. O percentual se consolida bem abaixo da média nacional, que está em 7%. Além da informalidade também ser baixa no estado, os números positivos da empregabilidade de estrangeiros chamam a atenção. Empreendedor, acolhedor e um estado aberto a oportunidades. Essas são algumas das características que colocam Santa Catarina como o segundo estado que mais contratou estrangeiros durante o primeiro trimestre de 2025. Conforme o CAGED, o estado acumula saldo positivo de 5.429 contratações de trabalhadores de outras nacionalidades, o que representa cerca de 25% dos 21,8 mil estrangeiros contratados em todo o país no mesmo período. Ou seja, a cada 4 estrangeiros contratados no Brasil em 2025, um trabalha em Santa Catarina. O estado ficou à frente de Paraná, São Paulo e atrás do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem o menor número de Bolsa Família. Isso demonstra que as pessoas estão trabalhando com carteira assinada e ainda gerando oportunidade, principalmente para o jovem. Nós temos o maior número de jovens contratados, o jovem aprendiz. Isso é muito importante ressaltar, porque o jovem já começa a aprender as atividades, as funções, e vai com uma experiência muito maior quando se tornar mais profissionalizado. Então, isso é demonstração de que Santa Catarina valoriza a nossa mão de obra e contrata, além da nossa mão de obra de Santa Catarina, de outros estados e de outros países. Além disso, o estado também apresentou a menor taxa de desemprego do país. A informalidade se apresenta em apenas 25,3% ante a média brasileira de 38%. A alta empregabilidade com carteira assinada faz do estado um dos melhores para se viver. Dos 5.429 trabalhadores estrangeiros contratados em Santa Catarina, em 2025, são 3.177 venezuelanos, 8
845 cubanos, 635 haitianos, 297 paraguaios e 262 argentinos. O dado apurado pelo CAGED considera apenas aqueles que têm carteira de trabalho assinada. A maior parte desses estrangeiros atua em plantas industriais de fabricação de alimentos, principalmente na cadeia de produção de carnes e outros itens da agropecuária. Que boa notícia, né? Emprego é sempre bom. Tem vaga no Cine, né? O governo do estado informou essa semana, postos cheios de vagas. Aqui em Criciúma também tem o balcão de empregos ali no Terminal Central. Também tem o Cine, claro, a CDL está divulgando. Tem bastante oportunidades também, as empresas, enfim. Santa Catarina com números expressivos nessa área. 1h46, antes de encerrar o nosso jornal, o primeiro catarinense que estava aí na Copa do Brasil disputando a quarta fase caiu ontem. O Brusque perdeu por 1-0 para o Atlético Paranaense lá no Paraná e já deu adeus à competição. Amanhã o Criciúma joga às 9h30 da noite contra o Red Bull. O Santos também joga amanhã contra o CRB, né? Que foi o adversário do Criciúma no domingo aqui. Aí vai jogar contra o Santos amanhã, também às 9h30, os dois últimos times, aí os 4 últimos times a disputarem vagas na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver. É um pior que o outro. O Santos e o Criciúma dá para dar as mãos aí e, meu Deus do céu, as torcidas estão com o coração na mão. Mas vamos ver, tomara que o Tigre amanhã surpreenda. Surpreendeu em casa, ganhou de 1-0, tá indo com a vantagem. Vamos ver. Estamos torcendo bastante. Vamos ver o que vai acontecer com esse Criciúma amanhã, às 9h30. A gente está com o coração aflito. 1h47, o Grêmio também caiu ontem. Deu um balaio, né, do VAR. Meu Deus, teve até dirigente jogando nota de R$2 no árbitro. Nossa Senhora, e a CBF ainda vai colocar o homem lá do Acre. Não, do Acre é o que caiu. Ele é de Roraima. Do Acre é o que saiu, que era o Edinaldo. Agora vai vir um de Roraima. Poderoso futebol de Roraima, campeão de tudo. O cara tá lá 25 anos na Federação de Roraima, médico, vai comandar a CBF. Estamos indo pelo caminho certo. 1h47, com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, também às 2h da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar. Às 4h da Graça, chega com muita fé e devoção, encerrando bem o seu dia. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta. Lembre-se, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Até amanhã. Tchau!